Meu amigo Tássio Cruz, mais uma vez, seja bem-vindo, boa tarde. O Tássio participou no início do jornal e eu fiz uma pergunta aí. Tássio, tem alguma surpresa na execução dessas emendas de 2023? O Tássio falou, tem. Pois vamos então aos números, Tássio. Boa tarde a você, Douglas, boa tarde a todos. É verdade, Douglas, algumas surpresas quando a gente observa esse balanço divulgado pelo Senado. O Senado, através de um sistema, ele acompanha e divulga anualmente tudo que foi empenhado e também executado e pago de emenda a parlamentares e também bancadas estaduais. E a gente fez um balanço hoje pela manhã sobre tudo que já foi executado. Não empenhado, porque, explicando para o amigo de casa, aquele valor que é empenhado, nem sempre ele chega à fase de execução, então é um valor que é ali, de certa forma, reservado, porém não é executado. Então a gente preparou um balanço com tudo que foi executado de fato de emendas. E alguns números, Douglas, chamam a atenção. Só uma lembrança interessante que nós vamos comentar daqui a pouco. Isso aí são emendas oficiais, Douglas. Aquelas do famoso orçamento paralelo não entram aqui nesse balanço, já que, como o nome diz, é um orçamento paralelo. De acordo com os dados, Douglas, desse sistema, foram pagas, executadas, então, um total de 712 milhões de reais em emendas para a bancada piauiense no último ano de 2023. E eu falava sobre números curiosos. O primeiro é esse, Douglas, a emenda da bancada do Piauí, 250 milhões de reais, é o terceiro estado no país que tem o maior percentual de emenda de bancada executado, Douglas. O Piauí só perde para os estados do Ceará, que é o primeiro, seguido também do estado do Maranhão. O Piauí vem em terceiro lugar, o que é surpreendente, já que o Piauí não está nem entre as maiores bancadas e também nem entre as maiores economias. Então, um dado interessante, curioso, que mostra esse grau de influência que a bancada piauiense tem junto ao Poder Público Federal. E na matéria que nós postamos no Portal Dia, a gente informa na íntegra, Douglas, mas a gente separou nesta matéria as três principais indicações da bancada piauiense, as três para a saúde, as duas primeiras para o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Manutenção da Saúde e o terceiro para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que gerencia o hospital da UFIP. Então, os números completos sobre cada destinação da bancada piauiense, no Portal Dia a gente traz, porque aqui seriam muitos números. E a gente separou, Douglas, escalonado do maior para o menor. Podemos voltar para a lâmina anterior. O primeiro lugar que é curioso, Douglas, é a senadora Eliane Nogueira, que estava no exercício do mandato quando o senador Ciro Nogueira estava licenciado, lá em 2022, e essas emendas executadas agora em 2023, muitas delas foram indicadas e encaminhadas em 22, quando ainda Bolsonaro era presidente. Por isso que a gente percebe o primeiro e o segundo lugar, dois senadores que eram aliados de Bolsonaro, que tiveram a emenda executada agora no primeiro ano de Lula. O segundo, o senador Eumano Ferrer, que não se reelegeu, com 58 milhões, Eliane Nogueira com 59 milhões de emendas executadas. Em terceiro, o senador Marcelo Castro, à época oposição ferrenha a Bolsonaro, mas que teve também suas emendas executadas, 56 milhões de reais. Podemos passar para a próxima? Aí vamos ver, Douglas, já os deputados. Mais uma vez, os dois primeiros, as duas primeiras, podemos dizer assim, parlamentares, Margarete Coelho e Iracema Portela, com 32 milhões de reais, então aliadas em 2022, quando indicaram essas emendas que foram executadas em 2023, de Bolsonaro. Em seguida, Flávio Nogueira, deputado do Partido dos Trabalhadores, com o mesmo valor, 32,1 milhão, seguido de Fábio Abreu, que também não conseguiu se reeleger, com 30 milhões, Merlong Solano, aí já nesta transição de gestão, com 28 milhões, seguidos do deputado Júlio César, do PSD, outro deputado muito influente na bancada federal, com 28 milhões, e na última cartela a gente tem os deputados que indicaram menos. Átila Lira, 27 milhões e meio,
quando ainda era, né, deputado, fez a indicação, agora o filho assumiu o mandato, Átila Filho. A então deputada, hoje conselheira Rejane Dias, com 27 milhões e meio. Outra também não se reelegeu, Marina Santos, com 25 milhões em indicação. E fecha a lista o único deputado que se elegeu agora, que tomou posse em 2023, que aparece nessa lista, o deputado Marcos Aurélio Sampaio. Lembrando que esse banco de dados do Senado, esse sistema foi atualizado no dia 9 de dezembro, a última atualização, quase no final ali do ano fiscal, e ele deve ser atualizado ao longo de 2024. Nós teremos também as indicações destes deputados que tomaram posse em 22, explicando para o amigo de casa. Quem tomou posse em 22 indicou emenda, né, Douglas, quase no final, no orçamento deste ano. Então, por isso que não aparecem nesse balanço. E eu separei o último, Douglas, um caso curioso, Ciro Nogueira, que estava licenciado à época, e a mãe, Eliane Nogueira, a suplente, por isso o Ciro não teve nenhum real de emenda executada, assim também como o agora ministro Wellington Dias, que também não teve, números que mostram, que trazem um mapa de como a bancada piauiense teve emendas executadas, muito sobre a influência da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente viu ali primeiro senadores do PP, depois deputadas do PP aparecendo como as mais contempladas neste conjunto de emendas que foram executadas. Como eu disse, é importante salientar, e você sabe bem, Douglas, essas emendas pagas oficialmente, emendas destinadas a entidades, né, instituições, que passa por todo o trâmite de aplicação. Mas a gente sabe também que existe o famoso orçamento paralelo, onde algumas emendas são pagas por outros meios a esses deputados, indicação, compra, por exemplo, de tratores, implementos, onde vários deputados direcionam emendas ali para uma determinada empresa, uma determinada repartição. Desse orçamento paralelo não aparece aí, mas ainda assim quase 1 bilhão, né, Douglas? Mais de 700 milhões de reais em emendas. Aí se justifica o temor, por exemplo, do governo estadual e de outros gestores com a possível redução da bancada do Piauí. Com a redução da bancada, a possibilidade de indicar emendas e de apresentar, né, direcionar recursos para o Estado, ela cai. Mas eu acho que dá para ter uma ideia, um mapa, né, Douglas, de como foram executadas essas emendas em 2023, muito reflexo do orçamento de 2022. O Tasso tocou num ponto aí, não só na abertura, mas também durante a participação dele da redação, dizendo o seguinte: olha, o Piauí foi um estado privilegiado na execução das emendas. E aí o Tasso falou que o Piauí foi privilegiado nesse período em que o presidente era Jair Bolsonaro. Isso. Então a gente pode dizer, primeiro, que até os parlamentares de oposição também foram beneficiados. Sim. É o primeiro ponto. E o segundo ponto, então o Piauí é abençoado, porque tanto quando foi Bolsonaro ou Lula, é beneficiado do mesmo jeito. Ou o Bolsonaro superou, Tasso? Muito pela influência de Ciro Nogueira, né, Douglas? Isso. Que era ministro da Casa Civil, tinha essa influência muito forte junto ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar o reflexo deste ano, como que essas emendas serão direcionadas agora em 2023, né, que serão aplicadas e executadas em 2024. Aí a gente vai ter um cenário mais claro, mas pelo que a gente tem acompanhado, Douglas, a tendência é que o Piauí continue entre os estados que mais tiveram emendas executadas. Quanto à emenda de bancada, Douglas, eu conversava com alguns especialistas e eles me diziam algo interessante. Por exemplo, vamos citar um exemplo do estado de São Paulo, que é a maior bancada federal, com dezenas de deputados federais. Muitas vezes as emendas individuais, elas superam e muito as emendas de bancada, por exemplo, do Piauí. Então, por isso que São Paulo tem um percentual de emenda de bancada menor, né? Esses estados mais ricos, que têm um número maior de deputados, naturalmente eles possuem uma emenda de bancada menor, já que o número de emendas individuais é muito grande. Então, este mapa é interessante porque ajuda a gente a entender também o cenário de como o Congresso funciona e como se distribui verba
para quem é deputado aliado. E a minha curiosidade, Douglas, para as emendas que serão executadas em 2024, é como que esse processo vai ser feito, já que a gente tem quase todo mundo aliado aqui no estado a Lula, né? Então, essa divisão é clara que, de certa forma, privilegiou ali os senadores do Progressistas e as deputadas do Progressistas e o deputado do Progressista, esse ano a gente não deve ter, porque, como todos são da base, a gente imagina que todos vão receber ali um percentual de emendas executadas parecidas. Mas esse primeiro ano do presidente Lula, de 2023, que as emendas, muitas estão sendo executadas agora, tivemos aí muitas emendas, principalmente do orçamento paralelo, distribuídas para aprovação de matérias importantes, como agora, por exemplo, a reforma tributária e outras matérias muito importantes que foram aprovadas à base de emenda, né? Porém, essas emendas são emendas, podemos dizer assim, do orçamento paralelo. E ontem, só para deixar claro, o TAS trazendo agora a execução das emendas e ontem eu fiz um comentário aqui, inclusive recebi algumas mensagens, Tássio, de muitos administradores até me questionando e chateados, mas é a pura verdade, Tássio. É a pura verdade, a gente está aqui para mostrar o que é verdade. Ou seja, deve ser uma romaria de prefeito, como nós vimos, com razão, com justa razão, nós comentamos aqui, demos todo o apoio e dissemos que realmente a situação era complicada, tanto para estados quanto para municípios. Mas houve uma romaria de prefeitos para Brasília na cobrança desses repasses que foram perdidos. E aí agora você retira um absurdo desse, de emendas, de recursos que seriam destinados para emendas, acho que 2 bilhões de reais, para compor o fundão, Tássio. E os próprios prefeitos não dizem nada, ficam calados. O fundão, Douglas, que eu acompanhava ontem, justamente aqui do estúdio. E só um detalhe, né, Tássio? Comparado com a última eleição de 2020, ele saltou, me parece que de 2,9 ou 2 bi para 4,9 bi, ou seja, quase que triplicou. 150%. E é interessante, Douglas, a gente observar que é um fundão que, no final das contas, claro, a eleição municipal é mais complexa, né? Nós temos mais de 5 mil municípios em todo o país, mas dá-se a entender, Douglas, que é um fundão que, no final das contas, a eficácia para nós cidadãos é quase nula, porque ele financia e ele sustenta uma máquina eleitoral que só alimenta a classe política, né? Então é interessante observar isso, e eu colocaria um outro elemento interessante, que são as mudanças que ainda não foram aprovadas, já que nós não tivemos essa mini reforma eleitoral aprovada no ano passado, que não passará a valer nesse ano. Mas com isso, Douglas, caso essa mini reforma seja aprovada no Senado, da forma como saiu da Câmara, a gente vai ter um fundão que antes direcionava uma boa parcela para as mulheres, que agora vai ser quase que totalmente livre para os homens, para os candidatos utilizarem da forma como bem desejarem, porque boa parte das restrições a direcionamento de verba para a mulher foi alterada. Então, é um fundão que só serve praticamente, claro, é importante para a democracia, financia a máquina eleitoral, ajuda os candidatos a fazerem as suas campanhas, mas que no final das contas, para o cidadão se reverte em pouquíssima coisa, né? Então eu acho que a máquina eleitoral ela podia ser feita, ela pode ser feita, mas com praticamente menos da metade desse valor aí, eu acho que dá para fazer muita campanha com pouco dinheiro aí por todo o Brasil, Douglas.